Nesse vídeo vamos começar a discutir alguns aspectos de evolução e refatoração de software. Em particular, a gente vai começar tentando responder essa pergunta: o que exatamente é refatoração de código? Tá? Então, refatoração normalmente é bastante útil em contextos como esse, onde a gente tem problemas de reuso de código, certo? Nesse slide a gente está vendo aí um código que tem duplicação, certo? Partes dele estão idênticas ou duplicadas, né? E poderiam ter sido reusadas e não foram reusadas. Então essa duplicação traz vários problemas para manutenção, para custos de evolução do software, né? E essa duplicação, o nível de duplicação que a gente tem num determinado sistema pode ser visualizado como esse gráfico que vocês estão vendo aí, gerado por uma ferramenta de detecção de clones de código. Então, nesse tipo de gráfico, cada ponto na linha diagonal é uma linha de código do seu sistema. Cada ponto na diagonal é uma linha de código do seu sistema. E essas áreas em preto fora da diagonal indicam duplicações de código. Implicam que uma determinada linha que a gente tem lá na diagonal, ela aparece de forma similar em outro ponto da diagonal. Certo? Então, esses problemas eles precisam ser resolvidos, senão vai deteriorando cada vez mais a qualidade do código. Outro tipo de problema que precisa ser resolvido também são os problemas de modularidade. Então, nessa figura a gente tem os círculos representando classes e as arestas representando dependências entre essas classes. Se a gente olha para essa classe aí do meio, central, em vermelho, a gente vê que várias outras classes dependem dela. Então, se a gente mudar alguma funcionalidade nessa classe em vermelho, isso pode afetar várias outras classes. Então, isso é problemático. É importante você isolar, reduzir essas dependências, né? Reduzir esse acoplamento para evitar maiores transtornos durante a manutenção. Então, problemas como esse de reuso e de modularidade, eles existem em muitos sistemas, né? E é interessante a gente entender quando e como resolvê-los, certo? Porque, idealmente, a gente resolveria sempre que visse esses problemas, mas isso não é muito realista, porque na prática muitos desenvolvedores sofrem pressão para entregar código o tempo todo, e aí eles não têm tempo de melhorar o código existente. Então essa pergunta de quando é que a gente deve resolver esse tipo de problema é importante. E também é importante a gente saber como a gente deve resolver esse problema e com que satisfazendo que propriedades para que a gente tenha segurança de que o problema foi resolvido e não quebrou outras partes do código. Então é isso que a gente vai tentar responder, essas duas perguntas a partir de agora, né? E para responder a pergunta de quando, é interessante a gente trabalhar com essa analogia de débito técnico, certo? Basicamente é a ideia que a gente começa a partir de um componente que vocês estão vendo aí na esquerda, um componente pode até estar bom, mas pode ter alguns problemas também, mas que a gente precisa adicionar novas features a ele. E se a gente adicionar essas features de forma suja, com código de má qualidade, a gente vai ter um componente, como resultado, um componente que é mais problemático do que antes. Então a gente visualiza isso daí como sendo um aumento do nosso débito técnico, um aumento da quantidade de sujeira, da quantidade de código de má qualidade que a gente adicionou, certo? Então, se a gente está crescendo esse débito, um dia a gente tem que reduzir ele, tá? Então, a ideia é, a gente pode eventualmente até aumentar o débito, mas a gente tem que se programar para de tempos em tempos reduzir ele, tá? Então, essa é a ideia de que a gente não quer sempre estar reduzindo esses problemas, porque pode ser difícil na prática de fazer isso, mas a gente tem que ter o compromisso de pelo menos eventualmente agendar atividades de melhoria desse código, que a gente está chamando aí de reestruturação, onde a gente tem um componente mais problemático, com um débito maior, e após as mudanças que a gente faz no código, a gente tem um código de um pouco mais qualidade, ou seja, um código que tem um débito menor, certo? Então essa é basicamente a ideia para responder a pergunta quando.
E para responder a pergunta como a gente deve fazer isso, essa transformação do componente problemático no componente melhorado, que é o que a gente está vendo mais à direita na figura, ela deve ser feita preservando o comportamento. E o que é basicamente isso daí? É que as mudanças que a gente fez não devem afetar os comportamentos das features, das funcionalidades existentes no sistema. O comportamento deve ter sido o mesmo. E para que a gente fez a melhora? A melhora foi apenas no sentido de melhorar a qualidade do código, não adicionar novas funcionalidades ou melhorar o funcionamento externo de uma determinada funcionalidade. E como é que a gente verifica se esse comportamento foi preservado? Tá? Então basicamente a ideia aí é que você tem um conjunto de testes que você roda no componente problemático e as saídas que esses testes geram como resultado, se eles passam, se eles falham num componente problemático, tem que ser as mesmas que a gente obtém rodando o mesmo teste no ambiente, num componente melhorado, certo? Então essa é uma forma que a gente tem de ter alguma evidência, não é uma garantia, mas alguma evidência de que o comportamento foi preservado. Que tudo que funcionava antes no componente problemático, de acordo com os testes que a gente executava lá, continua funcionando do mesmo jeito no componente melhorado. Isso é bastante útil porque na hora que a gente vai melhorar a qualidade interna do código, por exemplo, a reusabilidade do código, a modularidade do código, a legibilidade do código, a gente fica algumas vezes com receio de que nessa melhoria da legibilidade, por exemplo, a gente pode estar quebrando o funcionamento de features existentes já no sistema. Então, se você tem um conjunto de testes bom que dá a você uma certa evidência de que você melhorou a qualidade interna do código, você limpou o código, mas isso não afetou o comportamento das features, né? Dá mais segurança para o desenvolvedor reduzir o seu débito. Sem esse conjunto de testes, vários desenvolvedores vão ficar receosos em reduzir o débito. Tá? Então, basicamente, com isso a gente responde as duas perguntas de quando é que a gente deve fazer e como a gente deve fazer. E chega na definição do que é refatoração. É importante a gente atentar para essa definição, porque na medida que esse termo refatoração tornou-se popular, vários desenvolvedores na prática usam ele de forma equivocada, distorcida, basicamente como sinônimo de mudança no código. Certo? Mas refatoração não é qualquer mudança no código. Refatoração é uma mudança, primeiro, que preserva o comportamento, no sentido que a gente viu, de que as features, as funcionalidades se mantêm com o mesmo comportamento, isso não muda, certo? O que muda é a qualidade interna do código que gera esse comportamento. Então, refatorações precisam ter duas características principais, como a gente está vendo aí no slide. Primeiro, de preservar o comportamento e segundo, de melhorar a qualidade interna do código, ou a reusabilidade, ou a legibilidade, ou a modularidade e assim por diante, certo? Então, são transformações fonte a fonte, ou seja, transformo um código fonte em outro código fonte, de forma que eu preservo o comportamento e melhoro a qualidade interna do código, certo? Então, muita gente usa isso de forma generalizada e equivocada. A gente deve seguir essa definição original do termo para evitar confusões quando estiver se comunicando com outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, algumas transformações preservam o comportamento, mas não melhoram a qualidade interna do código. Um exemplo disso é a otimização de código. Toda otimização feita por um compilador, ela preserva o comportamento, ela não muda o comportamento do código original, certo? Mas ela normalmente deteriora a qualidade interna do código, certo? Porque ela tenta ser mais eficiente, tá?
Então, isso daí seria um exemplo de uma transformação que preserva o comportamento e melhora a qualidade interna. E tem outros tipos de mudança que você pode fazer no código que vai até melhorar a qualidade interna, mas na mesma medida que melhora a qualidade interna, afeta o comportamento de uma funcionalidade. Mas o que a gente viu aí foi um exemplo de como é que a gente mede exatamente essa preservação do comportamento. E o exemplo que eu dei na figura era com testes. Mas só que testes não dão realmente uma garantia. Eles podem dar uma evidência de que o comportamento é preservado, mas não dá uma garantia forte. Mas isso ele faz com relação às funcionalidades testadas, não em relação à funcionalidade geral do sistema. E isso ocorre porque os testes são apenas uma aproximação para essa ideia de preservação do comportamento. E essa aproximação é só tão boa quanto é o conjunto de testes que você tem, a sua teste suite. Se a sua suite é fraca, tem poucos testes, exercitam poucas partes do código, a aproximação vai ser fraca também. Mas na prática é normalmente isso que os desenvolvedores fazem quando estão aplicando refatorações. Eles confiam na sua suíte de testes para dar uma certa evidência de que o comportamento não foi preservado.